Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos começando uma série de estudos aqui sobre a língua brasileira de sinais, tá? É um curso livre, você pode estar compartilhando com outras pessoas, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, que vai ajudar muito ao engajamento do nosso canal. Comenta também dicas que você quer ter aqui neste canal, temas que você quer aprender, tá bom? Hoje eu quero trazer uma parte mais histórica sobre como aconteceu a história da educação dos surdos ao longo de todas as eras até chegar em nossos dias. Então vem comigo que nós vamos começar. Reza a lenda que no Antigo Egito os surdos eram adorados, pois eles eram considerados mediadores entre os deuses e os faraós. Mas não foi assim que aconteceu no resto do mundo. Por exemplo, na China, eles eram sacrificados, para você ter uma ideia. E a situação vai um pouco mais além, porque na Grécia Antiga, o mais conhecido filósofo Aristóteles, ele acreditava que a linguagem era o que nos tornava humanos. E uma vez que os surdos não tinham, para ele, não tinham linguagem, logo eles não poderiam ser considerados como humanos. E foi a partir dessa ideia que expressões como surdo, mudo, mudinho passaram a ser utilizadas e hoje é rechaçada pela comunidade surda. Já os romanos pensavam bem parecidos com os gregos, pois eles acreditavam que, de alguma forma, os surdos eram incapazes de se comunicar, logo eram considerados deficientes mentais. Então associava a deficiência mental com o ato do surdo não poder oralizar. E é interessante que a história ainda conta que na Idade Média também a Igreja Católica perseguiu durante muito tempo os surdos, pois como eles eram incapazes de oralizar os sacramentos, logo a Igreja os considerava como não tendo as suas almas imortais. É interessante que até por meio do século XII, aproximadamente, eles sofreram muito. Por exemplo, o surdo era proibido de casar, era proibido de ter herança, o surdo era proibido de adquirir posses de terra. Mas tudo isso começou a mudar a partir do século XVI. O primeiro professor de surdos foi o monge espanhol chamado Pedro Ponce de León. Só que o foco de Pedro Ponce de León era a oralização. E ele também, além de ensinar escrita, ele trabalhava de forma bem enfática também a questão da filosofia. Então, do ponto de vista da história, Pedro Ponce de León teve um marco importante, pois ele foi o primeiro professor de surdos, mesmo que ainda o foco fosse na escrita, filosofia e oralização. No século XVIII, Charles Michel de Lépée, que foi um francês, ele percebeu que sim, os surdos têm uma língua própria. E isso faz parte de sua construção como indivíduo. É interessante que em 1760 ele fundou o primeiro Instituto de Educação de Surdos em Paris. E isso foi um marco interessante, pois o foco na oralização foi deixado de lado e a língua de sinais começou a ser utilizada como alvo do aprendizado para o indivíduo surdo. Em 1857, foi fundado o Instituto de Surdos Mudos aqui no Brasil, que hoje é conhecido como INES, que é o Instituto Nacional da Educação de Surdos. Ele foi fundado por Dom Pedro II, que tinha um neto surdo, e por incrível que pareça, hoje localizado no Rio de Janeiro, esse instituto recebia surdos de todas as regiões do Brasil para aprender a língua de sinais. E a língua de sinais brasileira, ela teve a sua influência na língua de sinais francesa, a LSF, que foi um marco interessante. Inicialmente, o INES também preparava professores que se tornariam professores de língua brasileira de sinais.
Mesmo hoje, os surdos ainda continuam reivindicando a sua liberdade como indivíduo de poder se comunicar. E você, o que você vai fazer depois de entender um pouco da história da educação dos surdos? Que tal você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário sobre o que você achou do vídeo e vai trazendo dicas. No próximo módulo, na próxima aula, nós vamos aprender aqui qual é a base que você precisa entender para aprender a língua brasileira de sinais. Então, até mais. A gente se vê.